Olá, eu sou a enfermeira Liane Aleixo Prado, sou estomaterapeuta, sou uma das coordenadoras do Polo de Estomaterapeuta em Itaperuna, aqui no Noroeste Fluminense, e trabalho numa instituição também aqui em Itaperuna. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês do papel da enfermagem na avaliação e prescrição de coberturas. O cliente portador de feridas deve ser visto como um ser que se emociona, sente, que deseja, tem necessidades, entende-se que é necessário pensar na pessoa antes de pensar na ferida, para que haja uma intervenção adequada de enfermagem em busca da cicatrização. E é de suma importância o saber do enfermeiro diante da escolha de uma cobertura. A avaliação e prescrição correta visa a escolha adequada do insumo, que proporcionará uma observação das lesões e as variações do processo evolutivo da ferida. Tal avaliação precisa ser personalizada, pois cada cliente apresenta características individuais que devem ser respeitadas, tais como aspectos psicossociais, etiologia da lesão, doença de base, contaminação, fatores locais e sistêmicos associados com o processo de cicatrização, nutrição, presença e tipo de exudato, entre outros. Então, entendendo um pouco da característica de cada indivíduo, nós temos mais condições de estar acertando corretamente na escolha da cobertura, sem gasto, sem desperdício de tempo, entre outros. Os fatores sistêmicos estão relacionados às condições gerais da pessoa portadora de feridas. Entre elas citam-se o tabagismo, a idade, estado nutricional, doenças crônicas e medicamentos. Fatores locais: presença de infecção, hematoma, edema, corpo estranho, tecidos necróticos, entre outros. O tratamento de ferida vem evoluindo através dos tempos, proporcionando grandes avanços na compreensão dos processos e fenômenos envolvidos nas diversas fases da reparação tissular. Muito se tem investido em pesquisas e desenvolvimentos de recursos e tecnologias com o objetivo de favorecer avanços. Então, e nós, enquanto enfermeiros, nós temos que acompanhar essas tecnologias, esses avanços, para estarmos frente a frente, né, das nossas evoluções, do nosso cuidar do nosso paciente diante das coberturas, inúmeras coberturas. Cobertura é o recurso que cobre uma ferida com o objetivo de favorecer o processo de cicatrização, protegê-la contra agressões externas, mantendo-as úmidas e preservando a integridade de sua região periférica, não deixando macerar, não deixando atrito. A escolha ou indicação de um produto vem em meio a grandes variedades no mercado, depende não só de uma boa investigação semiológica do cliente, da lesão, mas também do conhecimento amplo acerca de cada produto. Então, nós temos que analisar a lesão, analisar o cliente, para poder acertarmos na escolha do produto. Não se deve esquecer jamais de que o êxito do tratamento das lesões de pele depende fundamentalmente da inserção do sujeito como parte integrante desse processo.
mas não como agente passivo, e sim como participante do mesmo. Então, nós temos que pensar no paciente, pensar na situação financeira dele, pensar no cotidiano dele, se ele deambula, ver o paciente como um todo, para a gente estar fazendo a escolha correta em todos os sentidos da cobertura. Principais características do produto: facilidade de remoção, conforto, não exigência de troca frequente, isso é importante, porque é menos custo, menos traumatizante para o paciente, boa relação custo-benefício, manutenção do leito da ferida com umidade ideal e as áreas periféricas secas e protegidas. Então, manter hidratado somente a ferida e não a pele circunvizinha. Facilidade de aplicação, adaptabilidade, conforme as diversas partes do corpo, manter temperatura adequada e constante no leito da lesão, ser de fácil remoção, sem provocar danos e não deixar resíduo. Portanto, ainda não existe um único produto capaz de reunir todas essas qualidades, fazendo-se necessários a associação de 2 ou mais produtos. A ferida, ela muda de característica. Então, se a ferida ela tem o estagiamento dela, se ela mudou, não tem certas coberturas que não pode continuar sendo a mesma. Então, sendo necessário a gente fazer troca dessa cobertura. É necessário considerar também a individualidade de cada cliente, levando em conta os aspectos sociais, econômicos e financeiros, sua bagagem cultural, suas possibilidades e limitações. Isso é muito, muito importante, porque cada paciente é um paciente, então cada paciente tem um poder aquisitivo, cada paciente tem uma característica. Se você for colocar um curativo que ficar mais de um dia, ele não vai aceitar. Então, a gente tem que saber muito bem as características desse paciente para a gente acertar na cobertura. A diversidade de produto pertencentes a diferentes grupos existentes no mercado, eles são classificados de acordo com suas indicações, contraindicações, mecanismos de ação, vantagens e limitações. Então, há uma cobertura para cada fase daquela lesão, para cada fase, para cada tipo de ferida, né? Epitelizantes, absorventes, desbridantes, antibióticos, antissépticos, protetores. E cabe a nós, enfermeiros, saber qual cobertura para qual tipo de lesão a nossa escolha. Nós temos que estar bem ciente disso. Mesmo se tratando de substâncias químicas, nas mais diferentes apresentações farmacológicas, gel, pomadas, óleos, fibras, etc., todas são denominadas coberturas, podendo ser classificadas em primárias ou secundárias. Entende-se como primária aquela cobertura que vai direto ao leito da ferida, e secundária a que vai pós a primária. Então, agora nós vamos falar das coberturas. Eu citei algumas coberturas, são inúmeras, e o nosso tempo é curto, então citamos algumas, né? Então, vamos lá. O AGE, ácido graxo essencial, ele auxilia, né? Auxilia na prevenção da UPT, grande absorção na pele íntegra, indicado em todas as fases da lesão. O Aquacel AGE, hidrofibra com prata iônica antimicrobiana, né? O Aquacel, ele é usado em feridas com infecção ou risco para infecção. Ele gelatifica ao contato com o exudato, né? Ele, ao absorver o exudado para o leito, para o interior do curativo, os íons de prata são liberados, inativando as bactérias, né? Alginato de cálcio. Desbridamento autolítico, né? Ele faz o desbridamento autolítico, induz hemostasia, mantém o meio úmido para a cicatrização, ele controla, né,
aliás, desculpa, ele é contraindicado para queimaduras. O membracel, membrana de biocelulose, né? É uma membrana, a membrana local, ela pode ser usada no local de perda da derme ou da epiderme, áreas doadoras de enxerto, permite, né, a drenagem do exudato. Ela não pode ser usada em feridas malignas, ela é boa porque a gente pode visualizar a lesão sem que tenha a troca para removê-la para ver a ferida, né? Bota de Unna. A bota de Unna, ela é usada, né, para úlcera venosa, auxilia no retorno venoso, edema linfático em membros inferiores, diminui o edema. A bota de Unna é uma bandagem de compressão não elástica, impregnada com pasta à base de óxido de zinco. Carvão ativado. Carvão ativado tem o recortável e o não recortável, né? Ele absorve o exudato, filtra odor, né? A prata tem ação, né? O carvão ativado com prata, né? Ele tem ação bactericida em feridas infectadas, fétidas e exudativas, né? Ele não se deve usar em queimaduras e feridas limpas. Colagenase é um agente desbridante enzimáticos. A colagenase, ela tem as enzimas proteolíticas, né? Ela age degradando o colágeno nativo da ferida. Ela não afeta o tecido neoformado, os tecidos de granulação. Ela é contraindicada em feridas de cicatrização de primeira intenção. Espuma de poliuretano com prata. É uma espuma de poliuretano e prata absorvente e de retenção não adesiva. A espuma em feridas exudativas com cicatrização demorada devido a bactérias, né? E também feridas com risco de infecção. Mantém o meio úmido, favorecendo a cicatrização. Terapia, ela também pode ser usada em terapia compressiva. Filme adesivo transparente. Película de poliuretano transparente, fino, recoberto por um adesivo hipoalergênico, né? O filme transparente, ele pode ser usado ele é permeável a gases e a vapor, úmido, não macera as bordas. Por ele ser permeável, ele não macera as bordas. É um curativo primário ou secundário. Ele pode servir por fixação de catéter e também fixação de curativo primário. Você faz um curativo, coloca tipo um hidrocolóide na região e você vai fixar o hidrocolóide com ele. Ele pode ser usado em áreas doadoras de enxerto, em feridas feridas fechadas e limpas, e ele previne também a UPP. O hidrocolóide, base de carboximetilcelulose, ou pectina ou gelatina, né? O hidrocolóide, ele estimula a angiogênese, promove o desbridamento autolítico, acelera a granulação, ele pode ser usado em feridas abertas, não infectada, um pouco exudativa. Ele previne também a UPP. E quando ele é colocado na área, na ferida, ou mesmo para proteção, ele tem que deixar uma margem do leito da ferida de 3 centímetros, mais ou menos. O Safigel, gel transparente, hidroativo, amorfo, composto de água purificada, carboximetilcelulose e alginato de sódio, né? O Safigel, ele hidrata a ferida, seca e absorve o exudato. Ele tem esse poder, gente, de hidratar a ferida seca e absorver o exudato. O alginato faz o desbridamento autolítico. O alginato que contém no Safigel, ele faz o desbridamento autolítico. E ele é seletivo também. Petrolato.
Ele pode ser usado em queimadura de segundo grau, em áreas doadoras e receptoras de enxerto, em tecido de granulação em geral. A polihexamida, solução aquosa, PHMB, o Prontosan. Eu tenho Prontosan solução e Prontosan gel. Prontosan solução a gente usa também para fazer a limpeza da lesão, né? Descontaminação de feridas, remove e previne biofilme, reduz o odor, umidifica a ferida e não em cartilagem e olina. Ele não pode ser usado em cartilagem e olina, em cartilagem do nariz, essas cartilagens. A Kermes. Kermes é um agase com antimicrobiano de PHMB. Né? A Kermes, ela controla e previne infecção, ela é impregnada com PHMB, ela é eficaz contra o micro-organismo gram-positivo e gram-negativo. Ao selecionar as coberturas, é preciso levar em consideração o fato de que não existe um produto que seja ideal para o tratamento da lesão do começo ao fim. Portanto, deve-se conhecer os benefícios, contraindicações, indicações e o custo de cada tipo de cobertura a ser aplicado, de forma a ponderar essas vertentes e selecionar a mais adequada para cada etapa do processo terapêutico. Então, nós temos que estar sempre acompanhando, né, a evolução de todas essas coberturas, para que possamos estar indicando a cobertura correta, a mais barata, mas também a mais eficaz, para promover o mais rápido a cicatrização deste paciente e promover para ele também uma qualidade melhor de vida. Então, nós temos aqui os tecidos necrosados, né? Mostrando para você o que é um tecido necrosado. É um tecido que tem uma capa, às vezes, acinzentada ou enegrecida, e às vezes ela é dura. Tecido desvitalizado. O tecido desvitalizado, as enzimas já passaram por aqui e já desvitalizou ele. Ele já está um tecido amolecido, né? Já é um tecido bem amolecido. E o tecido de granulação, que já é o tecido já começando a fechar a lesão, né? Já tem as bordas epitelizadas e vamos dar início já aí ao fechamento dessa ferida. Faça o que você pode, com o que você tem, onde você estiver. Obrigada.